Você já teve aquela sensação de que Deus está calado demais? Tipo, você ora, tenta entender, faz o que dá, mas o céu continua mudo. E o pior, parece que quanto mais você precisa, mais silêncio vem. É como se a resposta que você tanto busca estivesse escondida, ou pior ainda, esquecida por Deus. Eu já me senti assim, de verdade. Mas esses dias, quase sem querer, esbarrei num dos livros mais esquecidos da Bíblia, Naum. Sim, aquele que ninguém prega, que a gente passa batido. E o que eu encontrei ali foi como um bilhete de Deus escondido dentro de uma gaveta antiga. Uma resposta que eu nem sabia que ainda podia ter. Talvez você também esteja carregando perguntas antigas, pedidos antigos, e já até pensou, acho que Deus desistiu de me responder. Mas e se a resposta não fosse não? E se ela estivesse só adormecida, guardada num canto? E se Deus estivesse te chamando para redescobrir? Eu sei, parece estranho, mas fica comigo. Porque o que está em Naum pode ser justamente o que seu coração cansado precisa ouvir. O livro de Naum começa com uma imagem forte. Deus é apresentado como alguém zeloso, poderoso, que não deixa o mal impune, mas também como um refúgio seguro no dia da angústia. É como se o próprio texto dissesse, sim, Deus vê tudo, mas Ele também cuida de quem confia nele. Naum foi escrito num tempo pesado. Nínive, a grande capital do Império Assírio, era símbolo de opressão, crueldade, arrogância. O povo de Deus estava exausto. E o pior, parecia que Deus estava permitindo tudo aquilo, que não fazia nada, que tinha se calado. Eu me identifico com isso. Talvez você também. Porque às vezes parece que o mal está vencendo e que Deus sumiu. Mas Naum aparece como uma resposta inesperada. Um grito no meio do caos. Uma lembrança de que Deus ainda está no controle, mesmo quando parece ausente. Ele manda dizer, já vi demais, vai acabar. Não do jeito que a gente espera, não na nossa hora, mas vai. Sabe aquele tipo de resposta que não traz exatamente o que você queria, mas traz paz? Foi o que Naum fez. Deus diz assim no capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Isso é incrível, porque é uma fala cheia de contraste. O mesmo Deus que julga, que corrige, é o Deus que protege, que acolhe, que guarda, que responde, ainda que em silêncio. E aqui tem uma coisa que me marcou muito. O povo já tinha ouvido promessas antes, já tinha visto Deus agir, mas agora estava cansado, ferido. E Deus não manda um levanta e anda, Ele manda consolo, manda justiça, manda esperança. Eu não sei você, mas eu esperava outra abordagem, algo mais do tipo, reage aí, povo. Mas não, Deus responde com ternura, com firmeza sim, mas com ternura. E é nesse equilíbrio que mora a beleza de Naum, porque ele não mostra um Deus distante nem passivo, mostra um Deus que sabe a hora de agir, um Deus que está observando enquanto você acha que ele se esqueceu, um Deus que diz, ainda estou aqui e vou fazer justiça, mas primeiro, deixa eu ser teu refúgio. A resposta do livro não era uma mudança política, não era uma bênção financeira, não era um milagre imediato, era a certeza de que Deus não estava em silêncio por fraqueza. Ele estava em silêncio porque ainda estava escrevendo o final da história. E quando ele fala, mesmo por meio de um profeta esquecido, tudo muda. Às vezes, a resposta de Deus não é um sim, é um espera, mas confia em mim. Às vezes, é uma lembrança escondida numa página da Bíblia que a gente nem lembra que existe. Às vezes, é um sussurro. Eu ainda sou o teu refúgio, mesmo hoje, mesmo cansado, mesmo sem entender. E olha, essa resposta vale mais que qualquer solução imediata. Vamos falar a real. Tem dias que a gente não quer mais tentar, não quer mais orar, não quer mais esperar, porque o cansaço é tão grande que parece que até a fé ficou pesada demais para carregar. Você já sentiu isso? Tipo, acorda, mas parece que não descansou. Trabalha, mas sente que não realizou nada. Vive rodeado de gente,
mas sente um buraco no peito. A vida virou uma sequência de tarefas automáticas. Cuidar dos outros, resolver coisas, dar conta do trabalho, da casa, das contas. E no fim do dia, você só queria ser cuidado também. Mas aí vem a culpa, porque você pensa, deveria estar orando mais, deveria estar buscando mais. E esse deveria vira um peso, um fardo, uma cobrança que te afasta ainda mais de Deus, justo quando você mais precisa dele. Eu entendo, já vivi isso, e não poucas vezes. Mas sabe o que me chamou a atenção em Naum? É que Deus não apareceu cobrando desempenho espiritual. Ele não jogou na cara do povo o tempo de afastamento. Ele não exigiu um culto perfeito, uma oração bonita, um arrependimento teatral. Ele apareceu como refúgio. Isso me quebrou por dentro, porque a gente está acostumado a pensar que só pode voltar para Deus quando conseguir melhorar, quando tiver mais tempo, mais ânimo, mais foco. Mas Deus se revela no livro de Naum exatamente no momento da exaustão coletiva, quando ninguém aguentava mais, quando parecia que tudo estava perdido, quando até a fé estava rachada. Talvez você esteja assim agora, tentando manter as pontas, cuidando de muita gente, mas sentindo que ninguém te pergunta como você está, tentando acreditar, mas com medo de estar enganado, tentando continuar, mas só conseguindo sobreviver. E aqui vai uma coisa que pode soar simples, mas é profundamente libertadora. Deus não está esperando que você se aprume para depois te acolher. Ele quer ser seu abrigo enquanto você ainda está bagunçado. Você não precisa de um altar de santidade para ouvir Deus de novo. Precisa de um espaço, um momento, uma fresta de silêncio, nem que seja ali no banheiro do trabalho, no carro parado, no intervalo de um café. Eu já fiz minhas orações mais sinceras dentro do carro, no trânsito, de olhos abertos mesmo, só falando baixinho. Me ajuda. Só isso. Me ajuda. E sabe, Deus ouve. A resposta que você pediu, aquela que parecia demorar demais, pode não vir em forma de milagre espetacular, mas pode vir como alívio, como consolo, como um versículo que salta da página, como a certeza de que você ainda é amado, mesmo quebrado. Deus não te abandonou. Ele só está te esperando voltar para o lugar onde a voz dele é clara, no refúgio, não no esforço, não na performance, no refúgio. Hoje, se tudo o que você conseguir for dizer, Senhor, eu não dou conta, mas estou aqui, isso já é um recomeço. Tem um momento no livro de Naum que parece pequeno, mas para mim virou um grito de esperança. Capítulo 1, versículo 15. Vejam sobre os montes os pés daquele que traz boas novas, que proclama a paz. Sim, paz, no meio do caos, no meio da dor. No meio do silêncio divino, Deus ainda fala de boas novas. E olha que paradoxo, Deus está anunciando o juízo sobre Nínive, a cidade opressora, mas ao mesmo tempo está declarando libertação e recomeço para o seu povo. Em outras palavras, a opressão vai acabar, eu vou agir, e você vai respirar de novo. E isso é maravilhoso, porque mostra que Deus não esqueceu de fazer justiça, mas também não esqueceu de você. Às vezes, o que você chama de silêncio de Deus é só o tempo dele, preparando um fim para algo que te machuca. É como se ele dissesse, a opressão que você está vivendo tem prazo de validade. Eu vi, eu me importo, e eu vou agir. Eu sei, você já ouviu isso antes, e talvez tenha cansado de ouvir promessas, mas olha para sua história. Quantas vezes Deus chegou quando parecia tarde demais? A esperança que o livro de Naum traz não é mágica, não é escapismo. É uma esperança realista, do tipo que diz, ainda vai doer um pouco, mas você vai sair disso. Eu estou vindo aí. E às vezes isso é tudo o que a gente precisa para continuar respirando. Saber que Deus está vindo, que Ele não ficou para trás, nem se cansou de você. A resposta pode não ter vindo ainda, mas o refúgio, esse já está disponível. Agora mesmo, hoje. E olha, deixa eu te lembrar de algo que o inimigo tenta fazer a gente esquecer.
você ainda é escolhido, ainda é amado, ainda é filho, mesmo sem orar todo dia, mesmo com dívidas, com ansiedade, com lágrimas escondidas no travesseiro. Mesmo com a Bíblia fechada há dias ou meses, você não foi esquecido, nem reprovado, nem substituído. Talvez tudo o que Deus esteja esperando é que você abra um espacinho de fé bem pequeno, do tamanho de um "me ajuda" ou de um "tô tentando voltar". Porque às vezes é nesse sussurro que ele se revela como abrigo, como pai, como resposta viva. Sabe o que mais me quebra quando leio Naum? É que Deus não aparece como quem cobra, mas como quem consola, como quem diz: eu sei, eu vi, eu cheguei. E por isso quero te perguntar com todo carinho, e não para te expor, mas para te libertar. Faz quanto tempo que você não sente a presença de Deus de verdade? Quando foi a última vez que você chorou orando, e não só de cansaço? Tem algo que você já parou de pedir, porque achou que Deus desistiu? Pode ser um sonho, pode ser alguém, pode ser você mesmo. Às vezes, a dor maior nem é o problema em si, é o tempo que ele já dura. É a sensação de que Deus parou no meio da história e esqueceu de terminar. Mas será que ele esqueceu mesmo? Ou será que ele só está esperando você abrir espaço de novo, nem que seja do seu jeito bagunçado? Me diz com sinceridade, qual foi a parte dessa mensagem que te fez pensar: essa foi para mim? Tem algo que você gostaria de pedir a Deus, mas tem vergonha até de falar em voz alta? Que tipo de abrigo você mais precisa hoje? Emocional? Espiritual? Um colo? Você não precisa dar uma resposta pronta, bonita ou espiritual demais. Mas se quiser, deixa aqui nos comentários o que o seu coração não tem conseguido dizer em voz alta. Talvez só de escrever já comece a doer menos. Talvez hoje seja o seu recomeço escondido, como o do povo de Judá. Sem alarde, mas cheio de promessa. E se você chegou até aqui no vídeo, comenta só uma palavra nos comentários. Refúgio. Só isso. Refúgio. Para eu saber que você ainda acredita. Ou pelo menos que está tentando acreditar de novo. E olha, só de tentar Deus já sorri. Vamos orar juntos? Talvez você não tenha conseguido orar sozinho há dias ou meses. Talvez tenha se sentido até um pouco envergonhado de tentar. Mas agora só fecha os olhos ou deixa abertos se estiver no ônibus, no trabalho, no trânsito. Não importa a posição. O que importa é que Deus está ouvindo. Vamos falar com Deus, juntos. Pai, a gente chega até Ti como estamos, cansados, meio quebrados por dentro, às vezes até confusos, mas ainda com um fiozinho de fé que insiste em não morrer. Senhor, tem gente aqui que parou de orar, porque achou que o Senhor já não estava mais ouvindo. Tem gente que se afastou, não por maldade, mas por cansaço, por sobrecarga, por sentir que a vida ficou grande demais. Pai, olha para esse coração que agora está se reabrindo, mesmo com medo, mesmo com vergonha, mesmo sem palavras certas, mas com sinceridade. Toca agora, Senhor. Toca quem está se sentindo sozinho, mesmo cercado de gente. Toca quem chora escondido, quem sente que a fé esfriou, quem olha para o céu e pensa: será que ainda tem um plano para mim? Deus, renova a fé dessa pessoa que está ouvindo essa oração agora. Mesmo que ela não saiba como voltar, mostra que o Senhor não fechou a porta. Mesmo que ela tenha falhado, mostra que o teu amor não tem data de validade. Levanta, Senhor. Levanta quem caiu, quem estagnou, quem pensou em desistir. Abraça quem perdeu a esperança. E fala de novo, mesmo que seja baixinho: eu sou o teu refúgio. Senhor, a tua palavra em Naum nos lembrou que o Senhor é bom, que o Senhor é abrigo, que o Senhor conhece os que nele confiam. Então ajuda a gente a confiar de novo, a confiar com dor mesmo, com medo mesmo, a confiar com o pouquinho de fé que ainda resta. Em nome de Jesus, restaura. E se alguém aqui estiver orando junto, mesmo em silêncio, derrama paz sobre essa alma agora.
uma paz que não vem das circunstâncias, mas vem do Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém. Se essa oração falou com você, comenta aqui. Amém, eu voltei. Não importa quanto tempo você esteve longe, nem importa se ainda sente fraqueza. Deus conhece o seu coração. E você ainda é filho, ainda é filha. E se quiser continuar essa jornada com a gente, entra no nosso grupo no Telegram. Lá tem oração todo dia, palavra viva, companhia no deserto e gente de verdade caminhando com fé, mesmo com os joelhos ralados. Aperta o botão de inscrever-se, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com alguém que você ama e sabe que também está precisando de um refúgio. Nos vemos no próximo vídeo, mas, mais do que isso, nos vemos na presença de Deus, porque Ele não desistiu de você. Nunca.